Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat. Parashá Vayera. Shabbat Shalom a todos. É a quarta porção semanal, ano 5783. Essa Parashá vai de Gênesis 18, 1 a 22, 24. A Haftará que você leu em casa, muito interessante. 2 Reis 4, 1 a 37. E a porção do Berit Hadashá em Mateus 6, 1, de 7 a 29, que nós comentamos ontem. Não é verdade? Eu hoje quero começar essa Parashá lembrando que o homem tomou a decisão coletiva de desobedecer a Deus. Muita gente não presta atenção nisso. Às vezes, nós só olhamos para o primeiro pecado de Adão e Eva, a gente só olha para ali. Mas o homem, depois dali, ele veio numa decadência constante, vamos dizer assim. E muitas das vezes nós nem lembramos, ou talvez esqueçamos, da Torre de Babel. O interessante disso tudo é que a Torre de Babel, o homem tinha consciência de que existia um só Deus, e eles estavam desobedecendo a esse Deus. Não é verdade? Nós esquecemos muito disso. Olha, o homem ali na Torre de Babel, ele desobedeceu a Deus coletivamente. Sabia disso? Tomou a decisão consciente de desobedecer a ordem de seu Criador. Então, quando a gente acha que o homem é inocente, a gente precisa avaliar muito isso. Veja em Gênesis 11, de 1 a 4. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Ninguém falava língua diferente. Devia ser bom, todo mundo falava a mesma língua. Não precisava fazer curso de inglês, nem curso de latim, nem espanhol, nem coisa nenhuma. Todo mundo falava o mesmo idioma. E deslocando-se os homens foram em direção ao oriente e acharam um vale na terra de Sinar. E ali habitaram. Disseram uns aos outros, olha aí, eia, pois, vamos fazer tijolos. O homem era inteligente. Vamos fazer tijolos, e queimemo-los bem, Sabia que se queimasse ia ficar resistente, duro. Os tijolos lhe serviram de pedras, e o betume, quem sabe o que é betume? É petróleo. Betume como argamassa. Disseram mais, eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque no... Queria alcançar o céu. E façamos-nos um nome para que não sejamos o quê? O que Deus tinha ordenado? Então o homem tinha consciência exata da ordem de Deus. Você percebeu isso, meu irmão? O homem tinha consciência que existia um só Deus e tinha consciência da ordem de Deus, que era para espalhar por toda a terra. O homem entrou em rota de colisão com quem não devia. Se você prestar atenção, os homens aqui sabiam da ordem divina de crescer e multiplicar e encher toda a terra. Eles sabiam que existia só um Deus. Eles sabiam disso. Eles eram conscientes disso. Eu vou dizer para você por que agora o homem não é consciente. Aqui um homem desobedece a Deus coletivamente e conscientemente. E o que havia no coração dos nossos antepassados que os levou de forma coletiva a desobedecer a Deus? Você sabe? Hein? Você sabe que Deus não guarda nada em secreto, né? Então Deus, lá sabe aonde que ele revela isso? Em Lucas 1,51. Olha o que ele fala. Com seus braços
manifestou o quê? Poder. Dissipou ou espalhou os que eram o quê? Soberbo nos pensamentos de seus corações. O que tinha dentro do coração dos nossos antepassados? Soberba. Eles eram soberbos. Tem gente que é assim? Em seus corações, e eles achavam que podiam viver sem Deus. Eles deduziram isso. Eles achavam que podiam tudo. Então, eles calcularam, vamos viver sem Deus. E a gente não vai obedecer Ele, não. Vamos fazer uma cidade aqui, porque aí a gente fica concentrado aqui, e vamos construir uma torre, e a gente vai encontrar a vida no céu. A gente vai onde Ele está. O que o homem está fazendo hoje? Só não está usando o tijolo e o betume, está usando foguete. Mas é a mesma coisa. É o mesmo pecado. O homem está procurando vida em Marte, está dizendo que nós viemos das estrelas, e etc, etc. É o mesmo pecado. Se você prestar atenção, os homens aqui sabiam da ordem divina de crescer, multiplicar e encher toda a terra. Eles sabiam que existia um só Deus. Aqui o homem desobedece a Deus coletivamente e conscientemente. Eles eram soberbos em seus corações e achavam que podiam viver sem Deus. Então, aí que entra a questão. Então Deus confunde as línguas e os força a espalhar sobre a... Mas concede ao homem viver sem ele. Esse que é o problema. É por isso que nós nascemos sem consciência de Deus, porque o próprio homem quis viver sem Deus. Então Deus permitiu, só forçou ele espalhar sobre toda a terra. Confundiu as línguas. Aí nós olhávamos um para os outros, falávamos e não entendia, eu procurava alguém que me entendia. Achava um coitado lá que me entendia, a gente juntava. Olha como Deus é sábio. Juntava com quem entendia a língua, senão como é que eu ia viver? Está vendo aí, ó? Mas a humanidade continuou soberba em seu coração, se afastando de Deus cada vez mais. Inclusive, depois daí, surge inclusive a idolatria. Olha aí, é depois disso que surge a idolatria. Antes o homem sabia que existia um só Deus, mas estava em rota de colisão contra ele, então Deus falou, você quer viver sem mim? Então vá. Aí cada um criou o seu próprio Deus com as suas... Isso significa o quê? Cegueira espiritual. O cara começou a fazer Deus com pau e pedra. Uns adoram homens, outros adoram animais, e isso se espalhou por toda a terra. Viver sem Deus não dá certo. Deus, quando quis criar o peixe, o que ele falou? Que as águas produzam animais grandes, pequenos, né? Se o peixe sair da água, a água continua sendo água? Se você tirar a árvore da terra, ela morre. A terra continua a ser terra, mas a árvore morre. Nós fomos criados pela própria mão de Deus e em Deus. Se formos tirados de Deus, o que acontece conosco? E Deus continua? Foi isso que aconteceu. Está vendo aí, ó? A humanidade continuou e está assim até hoje. E criou deuses para eles. Para nós, infelizmente. E começaram a adorar também os demônios. Porque o homem queria achar o vazio, queria preencher o vazio dentro dele. Tem muita gente, até dentro da igreja, com um vazio profundo. É a falta de comunhão com Deus. Amém? Você pode ganhar a vida inteira, mas se você não tiver comunhão com Deus, não adianta nada. E começaram então a adorar também os demônios. Com isso, a humanidade penetrou nas profundas trevas do desconhecer o Deus que o criou. Aí entramos no processo de desconhecimento.
Aí as nações cresceram, aí a nação tal tem o Deus tal, a nação, na outra nação tem um Deus dele, aí eles brigam entre si. Quem ganhar, considera o Deus do outro maior. Está parecendo com uma coisa que está acontecendo num lugar que eu conheço. Não está parecendo? Pois é, cuidado aonde você está entrando. Porque o que está acontecendo nesse lugar que eu conheço é a mesma coisa que aconteceu em todo o tempo. Quando Roma dominou os outros povos, quem era o Deus mais poderoso? Os deuses de Roma. Quando Roma invadiu e derrotou a cidade grega, quem era mais poderoso? O Deus dos romanos. Quando a Grécia invadiu a Síria e derrubou lá a Babilônia, qual era o Deus mais forte? O Deus da Grécia. Lembra quando, eu acho que foi a Síria que foi atacar Israel, que ele mandou um embaixador falando assim, não confie no teu Senhor, porque os nossos deuses derrubaram todos os outros, não derrubará o teu Senhor? Aí o rei foi lá e fez o queixo, Senhor, olha aí, Senhor, está desafiando. Fica tranquilo, vou meter o meu anzol na sua narina e o levarei de volta à sua terra, e lá ele morrerá, ele não entrará em Jerusalém. Então hoje nós estamos parecidos, né? E o Deus dos crentes é fraco, porque é o nosso Deus que ganhou. E a igreja está triste com isso, porque não tem entendimento da verdade. Deu para entender, meu irmão? Pois se cumpriu o desejo da soberba do coração do homem, viver sem Deus que os criou. Deus permitiu. Aí o neném nasce, o pai e a mãe não têm consciência de Deus, obviamente, o filho também não. Então, essa maldição pegou todas as famílias da terra. Que coisa triste. Aí, com a falta de Deus, cria a rainha do céu, o outro cria o Cupido, o outro Deus da guerra, o outro Deus do amor, o outro, sei lá, o Deus da doença, o Deus que cura. Aí começa a inventar. Meu irmão, isso é terrível. Você deve agradecer a Deus todo dia, porque aprove a Deus a te revelar a verdade. Porque senão a gente ia ficar, sabe no quê? Qual o Deus mais forte? Será que é o Deus deles ou o Deus daqui? O Deus... Fica lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. O Deus mais forte eu fico. É assim que o homem age, meu irmão, com certeza. Pode escrever que é assim mesmo. Então, Deus permite cumprir esse desejo no coração da humanidade, que é viver sem Deus. E aí a gente cai nas trevas completas. Em contrapartida, como Deus é misericordioso, tem gente que fala, puxa, como Deus é misericordioso com Israel. Deus não é misericordioso com Israel, Deus é misericordioso também com você. Porque se não fosse, ele já tinha deixado a gente morrer e perecer há muito tempo, meu irmão. Porque quem de nós aqui nasceu conhecendo Deus? Ih, que silêncio na plateia, hein? Ninguém. Mas ele se revelou a nós. Não somos nós que o escolhemos, é ele que nos escolhe. Então você já pode agradecer a Deus aí, meu irmão. Você chegou aqui reclamando, ó vida, ó céus, já começa a agradecer a Deus, porque você conhece a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Muitas das vezes a gente não dá valor a isso. Deus é misericordioso, então, em contrapartida, enquanto o homem estava afundando, ele começa o trabalho para trazer o homem de volta a ele. Olha, Deus é muito bom, gente. Quando Yeshua fala, bom, só o Pai que está no céu, eu consigo entender isso. Porque nós rejeitamos ele, brigamos com ele, botamos culpa nele, viramos as costas para ele, e ele pacientemente trabalha para falar, filhinho, deixa de ser cabeçudo. É muito paciente, né, não, meu irmão? Fala sério, não é? O filho desobedece a gente já quer logo o quê? Dar-lhe um tapão nele. Deus não, meu irmão. Deus teve paciência. Tem gente que fala, eu queria logo que o juízo chegasse.
Ó, se o juízo chegasse na velocidade que você quer, nem você estava salvo. Você deve falar, Senhor, obrigado pela sua longanimidade, porque me alcança. Senão você estava perdido, meu irmão. Senão você estava perdido, eu também. Porque às vezes a gente fica pensando, queria logo que esse negócio acabasse. Ué, e as crianças que estão crescendo aí, você quer salvo ou não quer salvo? E homens que estão perdidos no mundo sem saber o que fazer e para onde ir, que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Você quer que Deus tenha misericórdia deles? Você é igual a eles, Deus teve de você. Então, nós queremos que Deus também tenha. Então, Deus começa a trabalhar para que o homem possa voltar. Tem uma coisa interessante, Deus fez tudo em 6 dias e no 7º ele... Aí você vai notar que Deus vai começar um trabalho. E quando ele dá o sinal da aliança para este homem, que ele vai separar, ele dá no 8º dia. Você sabe por quê? Por que no 8º dia? Por causa do pecado do homem. Porque no 7º Deus descansou, quando o homem pecou, no 8º Deus voltou a trabalhar. Por isso que Yeshua fala, eu trabalho porque meu pai ainda, nós colocamos Deus para trabalhar. Deu para entender? Então ele começa a trabalhar lá em Gênesis, chamando aquele que nós conhecemos, o pai Abraão, que a igreja não chama de pai, mas é o único que tem a unção de paternidade, é Abraão. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas. Eu quero que você preste atenção numa coisa aí, ó. O receptáculo inicial da bênção de Deus não é a nação, é a família. Ó, você percebeu aí, ó? E em ti serão benditas todas as... Você entendeu, gente? Acordou? O receptáculo inicial da bênção de Deus é quem? A família, porque por meio da família Deus atinge as... Deus é sábio. Você deu para entender, meu irmão? O receptáculo inicial da bênção de Deus é a família. O diabo é astuto, né? Homem com homem não gera família. Mulher com mulher não gera família, então fica sem receptáculo da bênção. Porque não é a nação a princípio. A princípio é a família. E eu quero que você preste atenção nisso. E isso inclui, gente, todo o processo de salvação com a sua justificação pela fé. São as famílias de todas as nações para que possa atingir as nações. Deu para entender? E Yeshua nasce da descendência de Abraão, Isaque, Jacó e do rei Davi para cumprir esta promessa que em ti serão benditas todas as famílias da... Explica para mim, qual é a nação que crê que Yeshua é o Senhor? Nenhuma. Mas dentro das nações, existem casas que creem que Yeshua é o Senhor? Sim. Cumprindo o que então? O que Deus prometeu ao pai Abraão a princípio. A princípio, o receptáculo da bênção de Deus por meio de Abraão, e que passa, obviamente, por Yeshua, é a família. Cuidado com a sua família. Amém, meu irmão? Então, Yeshua nasce
para cumprir isso também, ou seja, justificar todos por meio da fé. E Pedro, o pescador, tem discernimento disso. Veja em Atos 10, 34 a 35. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Olha que coisa. Deus quer qualquer homem, qualquer mulher, de qualquer nação, que pratica o que é bom e a justiça. Então Deus tem abençoado famílias em todas as nações, povos e línguas, inclusive num país da América do Sul chamado Brasil. No México, nos Estados Unidos, na África, toda a África, são várias nações da África, né? Na Ásia, em Israel, em todas as nações, povos e línguas. Nós estamos vivendo o cumprimento do que Deus prometeu ao pai Abraão. Você é resposta da bênção que Deus deu ao pai Abraão. Viu, meu irmão? Abraão vai te ver e vai dizer: ô, meu filhinho bonitinho, de onde você é? Brasil. Oh, que bom, nem conhecia. Porque ele será pai de nações. E essa paraxá encontra Abraão e Sara muito felizes, pois o Senhor os havia provado a fé e aprovado. Deus lhe concedeu o maior desejo de suas vidas, um filho. A gente olha muito para Abraão e para Sara, porque são homens como nós. E entre nós, às vezes, tem até mulheres que não podem gerar filho, ou homens que não podem gerar filho. E nós olhamos pelo milagre de Deus, porque Deus pode fazer o estéril ter filhos. Mas nós esquecemos que para Abraão e Sara foi uma bênção esse filho, mas para Deus é a alegria da continuidade do processo de salvação para toda a humanidade. Deus ficou também muito feliz com Isaac, porque é a continuidade do processo que vai chegar a você. E Deus sabe disso. Então, enquanto o coração de Abraão e de Sara estavam felizes, Deus também estava. Porque Deus, por meio de Isaac, dará continuidade ao processo de salvação dele, que vai chegar até nós. Deus é tremendo. Ao mesmo tempo que alegra o coração do seu amigo, ele dá continuidade ao processo de salvação dele. É por isso que você está salvo hoje. Precisa compreender isso. Deus também ficou alegre. Veja a alegria de Abraão e Sara em Gênesis 21, de 1 a 7. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera de Sara o nome Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque no 8º. Significa o quê? Trabalho de Deus para a salvação. Trabalho de Deus para aqueles que irão ter o quê? A circuncisão em seus corações. Deu para entender? Conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos. Gente, não é normal isso. 100 anos. Você não sabe a idade de Sara, 99. E ela, velhona daquele jeito, o faraó ficou encantado com a beleza dela. E ela não visitou clínica plástica. Nem botou botox. E ela era bonitona, 99 anos, 80 e poucos anos, né, quando o faraó
a quis como esposa. Você pode imaginar isso, gente? Hein? Ela não, eu posso ter certeza que ela não foi em clínica nenhuma de plástica. E ela era bonitona, não é verdade? Então, ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, pelo que disse Sara, Deus preparou riso, por isso que o nome dele é Isaque, para mim, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, lhe dei um filho na sua velhice. Como é que uma mulher, ela amamentou, hein? Como é que uma mulher com 99 anos amamenta um filho? Só o pai, né? Só Deus mesmo. Esta alegria é plenamente justificada, visto que era um grande desejo de Abraão e Sara ter um filho. Porém, humanamente impossível para eles. Ninguém com 100 anos ou 99 anos teria filho, gente, fisicamente. Podia até fazer um teste, sentar um na frente do outro e ficar. Será que vai dar? Não vai dar. Não tem como. Nada vai funcionar. Nem com pensamento positivo. Mas com o poder de Deus, sim. Amém? Mas realizado por Deus, que é um Deus galardoador daqueles que o buscam e creem. Ou seja, nosso Deus é presenteador. Ele quer te presentear. Ele quer te abençoar. Abraão colocou seu desejo diante de Deus, como está escrito lá no Salmo 38:9. Você já fez isso? Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. Olha aí, ó. E o meu suspirar não te é oculto. Você, às vezes, eu quero ter filho, aí ora um dia, puxa, Deus não me deu. Um dia, meu irmão. Abraão, quando foi chamado, eu acho que depois de 24 anos é que Deus deu filho a ele, gente. É muito tempo. E às vezes você acha que é um mês só. Deus precisa ver fé no seu coração. Deus precisa ver que você quer realmente. Se Deus vê fé no seu coração, você glorificando Ele, você vai ser mãe de 5 filhos. Aí você vai dizer, não exagera, Deus, não sabe brincar, não brinca. Eu queria só 2, já estou com 5. Não foi assim com a mãe de Samuel? Pois é, gente. Veja também a primeira parte, e descansou naquele que tem poder para cumprir. O problema é quando a gente crê, a gente tem que... Quando a gente está nervosinho, a gente não está com fé. Se a minha alma está agitada, se a minha alma está nervosa, se a minha alma está desesperada, é porque eu não creio. Mas eu sou da igreja, eu sei, mas você não crê. A perninha está balançando, bate até no queixinho e quer dizer para mim que crê. Não crê, você está ansioso. A ansiedade tira a fé do coração do homem. O medo tira a fé. Lembra de Pedro? Aí, gente, Pedro falou, Senhor, se é tu mesmo, valentão. Se tu é tu mesmo, então me manda vir até aqui. O pior é que Yeshua falou, vem. Eu acho que ele esperava de Yeshua falar assim, não vem não, filho, senão você afunda. Mas ele falou, pior é que ele falou, vem. E aí? Aí é contigo. Ele jogou a batata quente na mão dele. Vem. Você vai, meu irmão? Hein? Quero ver, hein? Olha o que você está falando, hein? Se Deus mandar você pular do prédio, você tem que pular, hein? Ué, a água lá não é afogar? Pedro estava com medo. Por que Pedro estava com medo? Vem, Yeshua falou, vem. Ele foi. Meu irmão, ele andou nas águas. Mas quando entrou o quê? O medo, ele viu o vento, viu a onda lá mexendo, ele ficou com... Se entrou medo, o que entra? Dúvida. Aí afunda. E sabe por que ele não morreu afogado? Porque Yeshua teve misericórdia dele. Segurou a mão dele. Ô, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ó. Às vezes você fica duvidando.
Sabe por que você fica duvidando? Porque você olha o que é aparente. Imagina você diante das muralhas de Jericó. Você ia desanimar, você fala, não, vou embora para Niterói, vou ficar aqui não. Essa torre aí, essas muralhas aí são muito grandes. Lá em Niterói não tem muralha, vou para lá. Não deveria ser saído de lá. Mas, pela fé, aquela muralha ruiu, meu irmão. É o mesmo Deus. Quem é que você está servindo? É o Deus de... Fala aí para mim. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação alguma. Não importa o problema que você tem, não, meu irmão. O que importa é a fé que você tem no coração, é isso aí. Esse problema vai ruir ou não vai ruir, não é porque ele é grande, poderoso e forte. É porque a sua fé o faz cair. Yeshua falou isso várias vezes. Somos nós que não compreendemos, somos nós que não vivemos como deveria viver, somos nós que não compreendemos o que é a fé. Eu vejo pessoas ministrando quando Yeshua mandou secar a figueira lá, a figueira secou, todo mundo ficou, caramba, pô, que legal, bacana. Muito bacana. Se tu tiver fé, não só fará isso que eu fiz, mas dirá a este monte, erga-te e lança-te no mar, e assim o será, e nada vos será impossível. Aí o pregador diz, não, irmão, é um monte de problema. Não é nada de monte de problema. E Yeshua não falou nada de monte de problema, ele falou um monte de areia. Um monte de problema cai também, mas ele está falando um monte de areia. Se nós crermos, o monte sai e é lançado no mar. Se não está sendo lançado, é porque nós não cremos. Porque nós começamos a ver o quê? A gente começa a prestar atenção no que eu estou vendo. Olha o que a Bíblia diz. Quem é que vence o mundo? É a fé. O que é vencer o mundo? A barreira é real, ela está ali. Mas eu posso vencê-la pela fé em Cristo. E você precisa aprender a viver assim, meu irmão. Porque nem problema financeiro vai te alcançar. Nem doença nenhuma vai te derrubar. Porque o Senhor já levou as nossas feridas e pela pisadura dele nós fomos sarados. Amém? Isso é um desafio para nós. Então, Abraão creu. Você sabe por que Abraão teve filho? Porque ele creu. Rafael, mas Abraão errou com a esposa dele. Eu sei, mas eles creram. Eles erraram. Causaram um problema grave, mas creram. Porque senão não receberia o selo da fé, que é a circuncisão. E descansou, você precisa descansar em Deus. Então, quando Deus satisfaz nosso desejo, veja o que acontece. Eu sei que eu não preciso nem dizer isso, porque você fica alegre. Provérbios 13, 12. A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Olha que coisa tremenda. Você vai ficar tão alegrinho que não vai caber dentro de você, vai querer até que o poste fique alegre também, não é, minha irmã? Vai querer que todo mundo fique alegre junto contigo, porque bênção de Deus traz um gozo e uma alegria muito grande no nosso coração. Mas a palavra de Deus diz em Deuteronômio 6,5, amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Abraão creu? Creu. Mas precisa de uma prova. Será que Abraão me ama tanto quanto eu o amo? Eita, Porque a palavra diz que amor não pode ser de... Não ameis de boca, mas com atos. Você nota que Yeshua nunca falou assim, puxa, Rafinha, eu te amo tanto. Yeshua já falou isso para você? Mas ele te ama? Ele deu a vida dele por ato. A Bíblia está dizendo, amarás a Deus sobre todas as coisas. Deus enriqueceu Abraão, Deus deu um filho a Abraão. Deus derrubou os inimigos de Abraão. Deus não permitiu que ninguém o oprimisse. Agora, Deus há
de provar Abraão. Rafael, Deus me prova. Você vai ser provado por Deus. Eu sou provado por Deus. Cada um de nós. O amor por Deus afeta a forma como vivemos e nos relacionamos com outra pessoa. Sabia disso? Se eu amo a Deus verdadeiramente, afeta até meu relacionamento com as outras pessoas. Se eu amo de verdade. Amar a Deus não é ficar com o seu olhinho de peixe morto falando, eu te amo, Jesus. Não é isso, não. Amar é o quê? Pô, só uma que falou, lá da Paraíba. Amar é obedecer mandamento de Deus. Não adianta você cantar, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Não adianta nada isso. Amor em atos. Não é verdade? Amará, pois, o Senhor teu Deus. Quando a gente ama a Deus, muda o relacionamento nosso com as pessoas. Porque amar é obedecer mandamento. Primeiro mandamento, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Mudou ou não mudou meu relacionamento com as pessoas? Não adulterarás. Não matarás. Não roubarás. Ó. Muda ou não muda? Se eu falo que amo a Deus e não há mudança no meu comportamento com relação às pessoas, é mentiroso. O amor de Deus afeta a forma como vivemos e nos relacionamos com outras pessoas. Amar a Deus é mais que um sentimento, tem que ser uma escolha. Você tem que querer. Você tem que aceitar amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que, aqui dentro de você, dizer, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Ninguém é crente em Yeshua se não ama a Deus sobre todas as coisas. Porque o próprio Espírito de Deus nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas. Nós cantamos o Shema aqui, não é à toa. Você sabe que quando Yeshua foi questionado a respeito quais são os maiores mandamentos, ele falou Shema, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ele falou, amarás a teu Deus é um, amarás a teu Deus sobre todas as coisas. Ó, sobre todas as coisas. Tem que amar mais do que seu filho, que você não pôde ter e eu te dei. Quem você ama mais, seu filho ou a mim? Abraão, me dá seu filho em sacrifício. Você sabe o que aconteceu. Abraão não sabia, não. Abraão, quando pega o filho dele para sacrificar, ele não fala nem com a esposa. Tem gente que fala, a esposa não ia deixar, não sei. Deus estava provando Abraão, estava provando a esposa. Era Abraão que tinha que falar, não, meu Deus pediu, eu vou levar. Você nota que ele não questiona, meu irmão. Isso é muita fé. Ele não questiona e ele vai andando tranquilo. E quando o pessoal pergunta para ele, quando ele chega perto do monte, ele fala para os empregados dele, fica aqui que eu e o moço iremos adorar. Ó. Mas Deus não mandou sacrificar? Ó. Adorar é sacrificar a Deus. Olha como Abraão é. Olha que sacerdote é Abraão. Eu vou adorar a Deus, eu e o moço, e voltaremos. É o primeiro homem a crer na ressurreição dos mortos. Ele sabia que Deus faria algo por ele, pelo menino. Não sabia o quê, mas sabia que o menino voltaria com ele. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Ele parte com o filho, sabendo que ia sacrificar o menino. E ele, em momento algum, reclama.
O amor por Deus afeta a forma como vivemos e nos relacionamos com outras pessoas. Amar a Deus é mais que um sentimento, é uma escolha. E Yeshua, o Filho de Deus, ao ser questionado por um escriba qual o maior mandamento, recita o Shema Israel, de Deuteronômio 6, 4, 5, afirmando que este mandamento é o primeiro de todos os mandamentos. Você tem que amar a Deus acima de tudo e de todos. Rafael, mas Jesus já morreu no madeiro. Ué, e daí? Mudou? Não, continuamos a amar a Deus sobre todas as coisas. Ele recita o Shema lá em Marcos 12, 28 a 30, nós cantamos aqui, aproximou-se deles uns escribas que os ouvira discutir e percebendo que lhes havia respondido bem, responderam qual é o primeiro de todos os mandamentos. Eles queriam pegar Yeshua. Olha o que Yeshua fala. O primeiro é, ouve Israel, é Shema, gente. Eu não sei se ele cantou. Eu não sei se tinha um pessoal tocando lá um instrumento, mas que ele falou Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas. Se você não ama Deus assim, você não é de Cristo. Na verdade, isso significa colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas de nossa vida. Amar a Deus com tudo que somos e temos e não ter nada nem ninguém que venhamos a amar mais ou igual a Ele. Está preparado, irmão? Você vai contra tudo e contra todos. E este amor a Deus, o amor a Deus tem que ser manifestado por obras. Não pode ficar falando, eu amo, Rafael, eu amo. Não é isso, não. Tem que ser manifestado por obras. Veja o que está escrito em 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Olha aí, ó. Veja o que Deus fala pelo profeta Ezequiel 33, 31. Isso é muito significativo. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem por obras. Pois com a sua boca professam amor, mas o seu coração vai após o lucro. Está aí, ó. É por essa razão que Yeshua fala da semente da palavra que cai entre os espinhos na parábola do semeador. A sedução das riquezas sufocam a palavra e o amor não é gerado em nossos corações. Veja em Mateus 13, versículo 22. E o que foi semeado entre o espinho, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados com o mundo. O que é cuidado com o mundo, você sabe? Hein? O que é cuidado com o mundo, gente? Cuidado com o mundo é você falar, não joga papelzinho aí no lixo, não mata o bichinho, não. É isso? Não anda de carro para não poluir o ar, é isso? Cuidado com o mundo que ele está falando aqui é o quê, meu irmão? Hein? Tudo que você coloca em primeiro lugar é cuidado com o mundo. Tudo. Hã? Tudo. A minha família. Você não pode botar acima de Deus. Minha família não aceita, por isso eu não aceito. Você não ama a Deus acima de todas as coisas. Eu não posso por causa do meu trabalho. Você não ama a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus tem poder para mudar. Tem ou não tem? Você crê? Hein? Deus tem poder para mudar. O que Deus quer ver no nosso coração, a fé e a vontade e o amor a Ele. Se Ele vê, Ele opera. Mas nós precisamos crer. Então Deus, Ele nos mostra que o cuidado com o mundo e a sedução das riquezas, porque a riqueza nos seduz. Nós somos seduzidos pelas riquezas constantemente.
que é seduzido pela riqueza? O que é sedução? Seduzir é o quê? Quando um homem seduz uma mulher seduz um homem. O que significa isso? Você sabe? Hã? Isso aí você falou de forma poética. Seduzir é fazer desistir, é tirar resistência, seduz, enfraquece, se entrega. Então a riqueza, ela faz o quê? Seduz. Então você está firme lá no Senhor, mas, caramba, aquela caminhonete maneirona, vai me dar uma grana maneira. Aí, ó, você vai o quê? Enfraquecendo, sendo seduzido por elas. E aí você larga o quê? A fé. E ela fica, a palavra fica infrutífera no seu coração. Tem muita gente que dá mais valor ao trabalho que tem do que o amor a Deus. Então, por exemplo, às vezes, você... Eu não desejo isso para ninguém, mas eu já estou até rindo. Deus te manda embora do trabalho, você chuta a pedra, fica zangado, e Deus, eu não entendo, briga com Deus, briga com todo mundo. Aí Deus está vendo, ó, não me ama. Hein, gente? Já passou por isso? Eu já passei. Pô, Deus, agora que o Senhor me converteu, é que me mandaram embora. Mas Ele queria que eu fosse embora, e aí? Agora tu vai andar comigo, você não vai andar mais com os homens. E tem que aprender a andar com Deus, porque Deus pode todas as coisas, o homem não. Mas às vezes Deus manda embora. Eu estava trabalhando lá no auge, ganhando muito bem. Tem uma irmã que ora muito por mim e me ligou. Quando ela liga, eu já falei. Ela falou assim: meu irmão, eu estava orando por ti de manhã hoje. Deus acabou de me dizer que Ele vai te tirar daí desse trabalho. Falei, caramba. E desligou o telefone. Falei, amém. Aí continuei lá no trabalho. Aí ela ligou de novo. Rafael, estou muito preocupada. Como é que vai ser isso? Eu falei, sei lá, ué, se Deus falou que vai tirar, Ele vai tirar, minha irmã. Então, você está tranquilo? Eu falei, estou. Não, já estava mais amadurecido. Aí, não demorou um mês. Estava eu sendo mandado embora. Mas posso dizer a você que nunca me faltou nada. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer. O problema é que a gente não crê, gente. A gente confia, às vezes, nas coisas que nós temos. Confiamos no dinheiro no banco, confiamos no salário que recebemos, confiamos na pedra, no que estamos vendo. A gente confia em que vê, a gente não confia no que não vê. A gente não está vendo Deus, mas Deus é que nos criou. Você estava o dia que Deus criou o homem? Então, você está preocupado com o quê? Você nem ficou assim, caramba, Deus, eu tenho que nascer, Deus, não esquece não, eu tenho que nascer. Deus, você vai esquecer, Deus. Você nasceu. E Deus não falou nada para você que você ia nascer. Falou? Eu acho que se Ele falasse, você ia ficar ansioso, ia comer a unha toda, já ia nascer sem unha. Deus, ele guarda cada um de nós, Ele não precisa de nada disso que nós estruturamos. Para Ele nos sustentar, nos guardar, nos dar vitória. Mas a gente fica agarrado a essas coisas. Abraão teve que sair, por isso que sai da tua parentela e da casa do seu pai. Isso não significa só largar o papai e a mamãe. Significa largar a estrutura toda montada de sustento da tua vida, gente. Para pensar, naquela época não tinha Pix, cheque, tinha. A riqueza sua tinha que andar com você, meu irmão. Não tinha essa história de, quando eu chegar lá, passa um Pix para mim. Então ele largou toda uma estrutura, meu irmão. E mais, você, às vezes, Deus te manda para um lugar que você sabe onde é. Abraão saiu para um lugar que não sabia nem onde era.
Abraão podia ter dito, Senhor, e minha aposentadoria? Ué. Ele estava com 70 anos, e minha aposentadoria, minha jogadinha de sinuca, a galinhazinha que minha esposa faz, onde é que eu vou arrumar isso? Onde é que eu vou arrumar aquilo? Como é que eu vou fazer? Ele não fez isso, nós estamos mal acostumados. Ele saiu, meu irmão. Ele saiu sem saber para onde ia, com uma esposa, só fez uma coisa errada, levou o sobrinho. Não era para levar, mas levou. Mas ele foi. Ele levantou e foi. Ele largou toda a estrutura. E você vai notar, se você prestar atenção na palavra de Deus, você vai notar que Deus foi enriquecendo ele. Quando ele entra no Egito, os egípcios começaram a abençoar ele, meu irmão. Olha que coisa louca. Ele saiu do Egito rico e com a esposa. E Faraó falou, fazei bem a esse homem. Ó. Quando Abraão encontra com Melquisedeque, na paraxá passada, ele já estava rico. E mais, trouxe um despojo muito grande, e o cara falou, pega tudo que você quer aí, Abraão. Ele falou, não, eu não. Ó que confiança. Eu não quero seu salário não, cara. Mas é grandão, é de CEO. Não, mas eu não quero. Para que lá na frente tu não diga que eu enriqueci a Abraão. Ó. Ele confia em quem? No mínimo a gente pensa assim, mas de onde Deus vai tirar dinheiro? Será que Deus vai mandar um cara com pasta 007 até aqui e toma o dinheiro? Não é assim que a gente pensa? Vou jogar na loteria para ver se eu ganho, aí Deus me abençoa. Mas aí não é Deus que está te abençoando, é a loteria. Abraão não jogou na loto, na loteria, seja lá o que for. Abraão, Deus o enriqueceu, Deus o prosperou. A bênção de Deus prospera o homem. Deus prova nossos corações como provou o povo de Israel no deserto, meu irmão. Lembra? Lá em Deuteronômio 8, de 2 a 3, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de afligir-te. Afligir é o quê? Ficar aflito. Ó, eu estou te colocando aflito. Para quê? Para te provar, para saber o que estava no teu coração. Mas Deus não conhece o coração do homem? Conhece, mas Deus quer de forma o quê? Hein? Deus quer que você obedeça como? Obrigada ou voluntariamente? Deus quer coração voluntário. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te afligiu e te deixou ter fome. Foi o próprio Deus. Será que você, se estivesse lá e dizer, esse diabo está tentando a gente? Não é? Era isso que você ia falar, mas era Deus mesmo que estava deixando Israel passar fome. Ó. E te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive um homem. E aí? É a própria palavra de Deus que nos previne a respeito da provação que vem sobre nós para sermos aprovados na fé. Deus sempre fez assim, pois ele não muda. Veja em 1 Pedro 4,12. Amado, não estranhei a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar como se coisa estranha vos acontecesse. Às vezes acontecem coisas horríveis na vida da gente. E a gente não entende, mas Deus está provando o nosso coração, a nossa fé. Nossa fé precisa ser provada, pois só obedece quem crê. Só obedece, guardou isso? Quem crê. Quando alguém não quer obedecer, é porque não crê. Hebreus 11, 8. Ó, pela fé Abraão sendo chamado obedecer. Se você crê, você obedece. Quando começa a questionar, é porque não crê. Aí você fica discutindo com o incrédulo.
Mas ele está dentro da igreja, não importa, ele é incrédulo. Porque Abraão creu, por isso obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde. Mas obedeceu. Vou fazer uma pergunta para você, você está preparado para isso? Amém baixo. O amém, você sabe aquele medidor de aplauso? Não subiu nem 10%. Nenhum. Não subiu. Deus vai provar você, não adianta você não dizer amém. Vai provar a mim, vai provar você. Ele saiu sem saber para onde ia, meu irmão. Isso é tremendo. Deus se agradou. E Yeshua confirma que aquele que crê obedece, e aquele que obedece é o verdadeiro homem que ama. Olha aí, ó, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja também 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Está vendo? Por que eu não guardo a palavra de Deus? Porque eu não amo a Deus. Ah, mas tem um monte de gente na igreja dizendo que a lei acabou, porque eles não amam a Deus. É isso. Ah, Rafael, será que é isso? Está escrito. A gente não tem que discutir com o que está escrito. A gente tem que viver o que está escrito. Ó, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ou, posso inverter, quem não guarda as minhas palavras é quem não me ama. Aí, ó. Simples assim. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se eu não obedeço o que está escrito, é porque eu não amo ao Pai e também não amo ao Filho. Mas, Rafael, eu sinto uma coisa aqui no meu coração, eu fico até com o olhinho piscando quando fala de Yeshua. Não adianta, meu irmão, isso é coisa emocional do homem. Não tem nada a ver isso. Eu só provo que ama a Deus agindo, obedecendo o mandamento dele. Senão não amo. É simples assim. Não adianta você falar, ah, Jesus, eu te amo. Um monte de gente fica assim, eu te amo tanto, vira até o olhinho. Não adianta nada. Não adianta, gente. É sério. Não adianta, Deus não liga para isso. Se você olhar a vida de Yeshua, Yeshua nunca falou para Pedro, Pedro, eu te amo tanto, 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 tanto. Falou? Agora, eu sei que Yeshua amou Pedro, amou você, amou a mim, amou a igreja, porque ele amou dando a vida dele por nós. Então, ele não precisa dizer, eu te amo. Precisa? Você sabe que isso foi um questionamento meu? Quando o Senhor me converteu? Pô, Senhor, por que o Senhor não fala que ama a gente? Eu não vi, você viu na Bíblia? Deus falando, eu te amo. Estremeceu a terra. Poxa, quicou todo mundo. Pô, Deus me ama muito. Não tem isso na Bíblia, meu irmão. Isso é coisa de homem. E às vezes a gente espera a atitude de Deus como a nossa atitude essa atitude pagã, essa atitude carnal de dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quantas vezes eu fui em igreja que dizia, olha para o teu irmão do lado e diz te amo. Tiago está dizendo, não ame de boca. Parece que não lê a Bíblia. Não adianta nada isso, eu dizer eu te amo. Eu te amo, mas nem sei o que está acontecendo na sua vida. Que amor é esse? Que amor é esse? A pessoa senta do teu lado, se você não der paz do Senhor, o cara briga com você. Mas aí você pergunta para ele, você sabe o que está acontecendo na minha vida? Ele nem te conhece. Que amor é esse? Você acha que Deus se agrada disso, meu irmão? Quem não me ama não guarda as minhas palavras.
Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Deus tornou Abraão um homem próspero e muito rico. Inclusive, deu um filho a Abraão e Sara em sua velhice, como já falamos. O maior desejo que eles tinham. Abraão esperou 25 anos por este filho. Por que Abraão não falou, não, vou seguir Deus mais não? Pois ele não me deu o filho. E Abraão só ia envelhecendo, não ficou novo. Ele saiu da casa do pai dele e começou a envelhecer. Um dia o joelho estava doendo. É ou não é? Igual a gente. Pois é, não, 25 anos desde que ele saiu. Imagina, já andando naquela areia do deserto, já falou, Senhor, hoje já não consigo nem dobrar o joelhinho. Como é que eu vou fazer um filhinho, Senhor? Com aquele sol na cabeça. Ele esperou 25 anos e não desistiu. Tem gente que espera 1 hora e desiste. Meu irmão, já orei e não adiantou nada. Quanto tempo? Hoje de manhã. Fala sério, meu irmão, vá se converter. Daniel orou e jejuou 21 dias. As pessoas às vezes ajoelham e falam, Deus me dá isso. Na verdade, meu irmão, Deus não vai fazer vontade de vaidade de homem, meu irmão. Deus não atende vaidade. Deus atende coisa justa, coisa boa, coisa verdadeira. Ele ficou 25 anos esperando por este filho. A fé de Abraão foi provada. Agora Abraão e Sara estavam muito felizes que Deus fez em suas vidas. Estavam completos, estavam gozando da promessa que recebia, que foi dada por Deus. Agora a pergunta é, será que Abraão ama o seu filho único com Sara mais do que a Deus, que os capacitou a ter filho? Gente, isso é uma pergunta difícil de responder, hein? Você orou, pediu trabalho, aí Deus te deu o trabalho, aí, poxa, não vou no Shabat não, porque estou cansado. Aí toma um banhozinho, dá um beijinho na esposa. Você vai no Shabat? Não, vou dormir até tarde amanhã. Deus está olhando. Deus está vendo, tu me pediu, né? Agora, na hora de amar a Deus sobre todas as coisas, o sono chega. É ou não é? Então, em meio ao gozo da bênção, Abraão estava feliz com aquele filhão maneiro dele, tirando onda com os vizinhos. Aí eu tenho um filho, tem 100 anos. Tirando uma onda, todo feliz, e é justo, não é? Está feliz. Deus chama Abraão, nessa felicidade toda, nessa prosa toda. Todos os encontros de Abraão com Deus até aquele momento tinham sido maravilhosos. Todos eles. Essa chamada aí não era uma chamada muito boa. Da primeira vez o Senhor tinha prometido abençoá-lo sem exigir nada em troca. Em outra ocasião, o Senhor lhe tinha prometido um filho por intermédio de sua esposa Sara, que era estéril. Por essa razão, quando o Senhor foi ter com Abraão aquele dia, é provável que ele tenha pensado, qual é a bênção de hoje? É ou não é? Eu ia pensar assim, toda hora que Deus me chama é uma bênção. Hoje também vai ser. Porém, desta vez, o Senhor não estava ali para dar, mas para pedir. Deus pede, viu, meu irmão? Ele pede. Deus lhe disse, olha o que Deus disse para ele em Gênesis 22, 1-2. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Abraão podia ter dito, estou ouvindo vozes.
Podia ou não podia? Podia falar, esposa, me segura. Podia ter chegado para a esposa, ó, esposa, seguinte, leva o filho para outro canto aí, porque eu acho que eu estou ouvindo uns negócios esquisitos aqui. Gente, ele não fez nada disso. Meu irmão, isso é muito lindo, muito lindo. É um homem que ama Deus, de fato. No silêncio, ele pegou o filho. Não sei se você tem ideia do que Deus pediu a Abraão. Gente, você tem ideia disso? Para você pensar, você lutou a vida inteira por um filho, gerou o filho, está todo contente, mostrando para os vizinhos, todo feliz, menininho com aquela bochecha rosadinha, você mitidão, gosta até de ir para o campo de São Bento para todo mundo falar, ó, que lindo! Aí você fica, ó, é ou não é? É ou não é, gente? Poxa, vocês são seres humanos. Aí bota a florzinha, bota não sei o quê, aí os outros falam, good, que lindo. Aí você, ó, ainda diz assim, puxou a mãe. Nunca puxou o pai, puxou a mãe. Não é verdade, gente? Aí Deus pega eles nessa alegria toda e fala para Abraão. Você imaginou isso? Fala para você assim, pega teu filho, teu único filho que tu amas, leva ele lá no Monte Moriá e sacrifica em holocausto. Sabe o que significa isso? Vou te contar. Abrir aqui assim, ó, deixar derramar o sangue e queimar em holocausto, em fogo. Isso é o filho. Que você demorou 9 meses. Botou a mão na coluna. Mulher grávida fica assim, né? Doeu a coluna. Dava 3 passos, um xixi. Mais 3 passos, mais xixi. 9 meses. Calor tremendo. Conseguia nem andar. Quando andava, perna inchada. É ou não é? Quem passou por isso? Aqui, ó. Só tem uma que passou. Tem gente que passou aí 4 vezes. Tem gente que passou 3. Minha mãe foi 5. Então, anda tudo que nem uma patinha. Assim, ai, não é? Difícil. Pois é. Meu Deus. Tem misericórdia. Até me arrepiei. E Deus ainda fala, a quem tu amas. Ó, está falando de amor, gente. Está mexendo no amor. Sabe o que é holocausto? Vem do hebraico olá, do verbo fazer subir. Portanto, queimar, para a fumaça subir. É o sacrifício bíblico estabelecido por Deus que se degola o animal e depois ele é completamente consumido pelo fogo. Você vai encontrar nas Bíblias traduzidas para o português como oferta queimada ao Senhor. Você entendeu agora o pedido de Deus, meu irmão? Está claro agora? Imagina Abraão naquela alegria toda com o filho, os amigos de Abraão, todo mundo festejando, não é? Porque a gente fica alegre, né, com o filho, todo mundo querendo pegar o filho, e filho para cá e filho para lá, de repente Deus chama ele no cantinho. Me dá esse seu filho aí em sacrifício, em holocausto. Vai meditando aí, meu irmão, quanto é isso no seu coração. Quem é a pessoa mais valiosa da sua vida? Quem é? Pois é, pensa aí. Pode ser seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, esposo ou esposa. Imagine essa pessoa mais valiosa e importante para você. Agora, imaginou isso? Agora imagina Deus falando contigo. Oferece essa pessoa em holocausto. Foi o que aconteceu com Abraão. Imagina que pedido, que dureza pegar aquele menino e levar para ir sacrificar. Quando Deus lhe pediu Isaac, Abraão sabia exatamente o que Deus estava pedindo. Abraão nem falou assim, será que não é Ismael? Não, Senhor. Abraão não fez nada disso, e Deus ainda fixou o filho que tu amas.
Também devemos prestar atenção que Deus foi bem específico quando escolheu como local para o sacrifício um dos montes Moriá, que ficava a 3 dias de distância de onde Abraão morava. 3 dias, gente. Por que lá? Por que não foi no lugar onde Abraão estava? Eu também. Porque aquele era o lugar onde mais tarde seria construído o templo do Senhor. Uma figura do templo celestial. O lugar onde o Senhor habita. O Senhor estava convidando Abraão para visitá-lo em sua própria casa. E para oferecer o seu sacrifício sobre o altar. O caminho de Abraão a Moriá simboliza a sua jornada até a presença de Deus, até o lugar onde o Senhor habita. O Senhor estava mostrando para Abraão que o caminho que leva à sua presença exigia sacrifício. Exigia não, exige. Não é um sacrifício seu, é um sacrifício especial. Mas não um sacrifício qualquer, e sim o sacrifício de seu único filho. Ó. Por que Isaque? Porque era o bem mais precioso de Abraão, o seu único filho a quem amava. Deus estava provando se o amor de Abraão por ele é tão forte quanto o amor dele pela humanidade. O que ele estava pedindo a Abraão é o que ele daria pelos descendentes de Abraão. Pois assim como ele pediu a Abraão seu único filho, é porque o próprio Deus estava disposto a entregar o seu único filho por amor aos descendentes de Abraão. Está vendo como é amigo? O que faz um pelo outro, o outro faz também. Se é muito amigo. Eu te dou meu filho e tu me dá o seu filho. Então nós podemos dizer que Abraão amou a Deus de tal maneira que entregou o seu único filho por amor a ele. Que é a mesma palavra que é dita em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então podemos dizer que Abraão deu o seu unigênito a Deus, como Deus entregou o seu unigênito a nós. Eu quero chamar a sua atenção que antes de subir o monte de Deus, Abraão disse aos seus servos que estava indo lá para adorar. Eu acho isso impressionante, eu já falei e vou repetir, porque eu acho isso impressionante. Veja, Gênesis 22, de 4 a 5. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o menino iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Meu irmão, isso é fantástico, sei lá o que dizer disso. Ele, no coração dele, ele ia sacrificar a Deus. No coração dele, esse sacrifício era um louvor a Deus. E por causa disso, ele tinha certeza que voltaria com o filho. Ou seja, ele é o primeiro homem a crer na ressurreição dos mortos. Amém, meu irmão? Por isso, ele vai receber o selo da fé. Isso é impressionante. Eu e o menino iremos até lá, depois de adorarmos, voltaremos a vós. Voltaremos. Eu e meninos vamos voltar.
Isso é impressionante. Deus lhe havia pedido o seu único filho em sacrifício de holocausto, mas ele não estava subindo o monte para murmurar ou questionar esse pedido. Abraão tinha um espírito adorador. Ele não ficou fazendo pergunta do tipo: se Deus é bom, por que me pede algo cruel como o sacrifício de meu filho? Não, em nenhum momento ele duvidou do Senhor, nem de sua bondade. Ele conhecia o Deus que servia e cria que, de uma forma ou de outra, ele desceria daquele monte com seu filho, nem que Deus tivesse que ressuscitá-lo. Abraão é o primeiro homem a crer e amar a Deus de tal maneira que creu na ressurreição dos mortos. Isso é tremendo. E ele tinha certeza da ressurreição. Ele disse ao seu servo: eu e o menino vamos até lá e voltaremos. A adoração reflete quem somos nós diante de Deus. Como você adora a Deus, é quem é você diante de Deus. Olha aí, ó. Adoração reflete quem somos nós diante de Deus e o que pensamos também sobre Deus. Quer conhecer a sua fé? Olhe para como você adora a Deus. Então Abraão pega a lenha e põe sobre seu filho, e pegou o fogo e o cutelo. Veja em Gênesis 22:6. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Quem é que levou Yeshua à cruz? O Pai. Eu não disse que Deus pediu ao pai Abraão, era o que ele daria por amor ao homem? Abraão colocou a lenha do holocausto sobre seu filho Isaque. Deus também colocou sobre o seu filho único, Yeshua, o madeiro para o seu holocausto. Veja isso em João 19:17. Tomaram, pois, a Yeshua, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Gólgota, que em hebraico se chama Gólgota, né? Caveira, né? E Isaque tipifica Yeshua. Os dois são filhos unigênitos. Você pode perceber que o fogo ficou na mão de quem? De Abraão. Abraão representa Deus. O fogo representa aqui o juízo e a ira de Deus sobre o pecado da humanidade. É o fogo para colocar sobre o altar do holocausto. E note também que Abraão foi caminhando junto de Isaque, ou seja, o próprio Deus conduziu Yeshua à cruz. Lembra de Yeshua ajoelhando e falando: Pai, afasta de mim esse vinho tinto de sangue, mas tão somente seja feita a tua. E ele morreu na cruz, então era vontade de... que casa com o que está escrito em Isaías 53:10. Todavia, foi da vontade de Deus esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade de Deus prosperará em sua... Veja também em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então Isaque faz a pergunta ao seu pai, a grande pergunta, Gênesis 22:7. Então disse Isaque a Abraão: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina seu filhinho te olhando com o olhinho assim: papai, cadê o cordeiro? O fogo está aqui, o cutelo está aqui, papai. Cadê o cordeiro? Abraão, como homem, não tem resposta para essa pergunta. Abraão não estava em busca de qualquer mérito para si quando conduz ao sacrifício seu único filho. Ele sabia que, por mais importante que Isaque fosse para ele, o sacrifício dele não era suficiente para torná-lo aceitável diante de Deus. O seu melhor era como nada,
perante o Senhor. Esta é a verdade. Mesmo que você lhe ofereça tudo, ainda não terá lhe oferecido nada, pois é necessário um melhor sacrifício. Então, Abraão, profeticamente, ou seja, Deus fala pela boca de Abraão, respondendo o seu filho em Gênesis 22:8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. O filho aceitou. E continuaram. Abraão acreditava que só Deus poderia prover para si um sacrifício aceitável. Abraão viu o dia de Yeshua e se alegrou. É aí que ele vê o dia de Yeshua. Abraão deu o nome de o Senhor proverá para aquele lugar. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. O monte do Senhor, o lugar da provisão. No monte do Senhor se proveu o Cordeiro Santo para o sacrifício para o Senhor, não é? Para prover a salvação da humanidade. Por isso, milênios depois, Deus cumpre essa palavra profética do pai Abraão. E um homem chamado João, descendente da tribo de Levi, que serviam no monte do Senhor, de onde provê todas as coisas, aponta para Yeshua e diz: no dia seguinte, João viu Yeshua, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está cumprido, estabelecido aquilo que Deus falou pela boca de Abraão, que Deus proveria o cordeiro para o sacrifício. Você sabe o que aconteceu depois com Abraão e Isaque? Abraão foi sacrificar seu filho, mas Deus bradou do alto e impediu e disse: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a mão sobre o menino e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não negaste o teu filho, o teu único filho. O que tornou Abraão aceitável perante a Deus foi a sua fé e não seu sacrifício. Por isso a morte de Isaque não foi necessária. Na parte do homem é necessário a fé e da parte de Deus é necessário o provimento do cordeiro para o sacrifício. O caminho para a presença do Senhor é a nossa fé no sacrifício do cordeiro que Deus proveu, pelo qual temos entrado no lugar santíssimo, onde o Senhor nos espera para adorar. Todo sacrifício que podemos oferecer a partir de agora é um sacrifício de gratidão e de adoração ao Senhor, como o pai Abraão fez. Quando sacrificamos o nosso melhor no altar do Senhor, devemos fazê-lo com o entendimento de que o nosso melhor é o mínimo que podemos oferecer. O nosso melhor é nada perto do que o Senhor fez por nós, quando sacrificou o seu único filho, Yeshua, que morreu em nosso lugar. Como diria Tiago, não foi Abraão justificado pelas obras quando ofereceu em sacrifício o seu filho Isaque? A fé é aperfeiçoada pelas obras. A sua fé é do tamanho do seu sacrifício. E quem ama a Deus na intensidade que Abraão amou, também põe a vontade de Deus acima de seus desejos e aprende a desejar o que Deus deseja. Veja o Salmo 40, versículo 8. Deleito-me em fazer tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Shabbat Shalom. Glória